Olá, gente, tudo bem? Bem-vindo ao módulo 2, aula número 1. Então, para você ter as melhores justificativas de que o ideal para o ser humano é comer proteína animal, não só para perder peso, mas principalmente para obter a melhor qualidade da sua saúde, então eu vou aprofundar cada vez mais o entendimento sobre a conveniência de a gente aumentar o consumo de proteína animal, ok? Então vamos lá. Por que ingerir predominantemente carnes e afins? Porque o nosso corpo é uma máquina especializada em moer carne e não moe plantas muito bem. Eu vou ler um pouquinho com vocês, gente. Desculpa, é um pouquinho chato, mas eu achei um caminho mais interessante do que ficar lendo o teleprompter com uma carinha meio de robô e, né, afinal a gente não é ator. E ao mesmo tempo, se eu ler aqui com vocês, eu não esqueço nenhuma palavra. E as palavras importam, ok? Então, por favor, um pouquinho de paciência, mas eu espero que valha a pena. Evolutivamente falando, o corpo se adaptou a contar com carboidrato natural apenas em períodos de florada das frutas, fato que ocorria somente durante algumas semanas do ano. Ao longo de mais de 11 meses, a proteína e a energia alimentar de nossos ancestrais hominídeos vinham das caças. Assim, o nosso sistema gastrointestinal foi se moldando e se especializando em absorver energia vinda das carnes desses animais. Tá bom, gente? Então, ou seja, ao longo do ano a gente tinha algumas semanas de possibilidade de comer frutas. Praticamente eram essas as principais, se não únicas, conforme a região em que se morava, se não as únicas fontes de vegetais que a gente consumia ao longo do ano inteiro. Na maior parte do ano, a gente consumia basicamente proteína animal, carne de bicho, carne de caça. Tá? Por isso que quando a gente fala que o corpo fisiologicamente está mais preparado para ingerir carne do que vegetal, ou seja, bichos do que plantas, é por causa desse histórico evolutivo, tá ok? Depois tem algumas partes que eu vou pular, que também são interessantes, mas senão fica muito longo. Eu vou deixar sempre em PDF cada uma das aulas, tá bom? Depois leiam com calma. Inclusive alguns links também, entrem nas matérias que vão dar um pouquinho mais de respaldo para aquilo que eu estou falando, tá bom? Para citar apenas um órgão importante para nossa análise, podemos destacar o seco. Muita gente não conhece o seco, tá? Eu mesmo não lembro de ter estudado o seco, mas na medida que a gente vai se aprofundando, a gente descobre que tem partes do nosso corpo que podem nos trazer informações importantes com relação à nossa ancestralidade. Por que que existe, por que que está lá, por que que é daquele tamanho. Então aqui está o sistema gástrico, gastrointestinal de um coelho, aqui de uma raposa e aqui da gente. Vamos lá. O seco aqui do coelho, ele vai dessa parte aqui, ó, da setinha para a esquerda até aqui. Mas vejam o tamanho do coelho. Você vai ver que proporcionalmente é até maior do que o coelho. Isso a gente já vai ver os números mais adiante. E aqui está o seco da raposa, é esse tamanho aqui, e aqui proporcionalmente ao tamanho da raposa, dá para a gente perceber que ela é bem pequena. E o do ser humano, é grande ou pequeno? O do ser humano, gente, é essa parte aqui. Todo mundo já ouviu falar do apêndice, porque todo mundo extrai, aliás, todo mundo, quem tem problema, inflamação no apêndice, tem apendicite, e em geral acaba removendo o apendicite porque disse que é um órgão que foi atrofiado e que não tem utilidade. E eu concordo. Vamos lá, o seco está aqui. Ele é do tamanho de uma bolinha de golfe. Então, para o nosso tamanho, ele é proporcionalmente pequeno e semelhante, em termos proporcionais, ao dos animais carnívoros. Pequeno aqui, lembra, gente? Pequeno. E totalmente não semelhante ao dos herbívoros. Então, isso significa que, pelo seco, a gente é extremamente mais
carnívoro do que herbívoro, tá? E como a gente come frutas, como a gente viu anteriormente, nós podemos dizer que somos carnívoros e herbívoros oportunistas, ou seja, se tiver fácil a gente come, mas a gente não precisa, tá? E a gente acaba comendo para quê? Para acumular um pouquinho de energia, mas não que seja a base principal da nossa energia. Tanto a gente não consumia vegetais que o seco foi se atrofiando. Provavelmente o apêndice era o seco há muitos milênios atrás, tá? Acontece que a gente viu um custo-benefício muito melhor no consumo da carne do que das plantas, então a gente foi deixando de comer plantas e foi aumentando o consumo das carnes. Por isso que a gente desenvolveu as ferramentas de caça, desenvolvemos estratégias de caça em grupo, o que nos tornou extremamente competitivos. E o que é o seco? Qual que é a função do seco, gente? Basicamente, a função do seco é fermentar plantas. Porque a celulose, que a gente não digere, que é a tal das fibras insolúveis, a tal da fibra insolúvel, a gente não digere. E existem câmaras de fermentação específica para os herbívoros poderem digerir essas plantas. Então, depois de tanto ter atrofiado, hoje em dia a gente come planta e fatalmente a gente vai sentir sintomas não muito confortáveis, ao contrário das carnes. Basta dizer que proteínas insolúveis só existem nas plantas. Então, eu volto a repetir, se elas não são solúveis para nós humanos, é porque o nosso sistema gastrointestinal não está hoje adaptado para digerir plantas. Por isso que a gente adota uma série de técnicas que eu vou chamar de quebra-galho, para que elas sejam mais digeríveis e palatáveis, como por exemplo o cozimento. Por isso que a gente se tornou muito versátil a partir da domesticação do fogo, há 500 mil anos atrás. Lembrando que o hominídeo existe há 3 milhões de anos e há 500 mil anos a gente começou a domesticar o fogo. Aí eu fiz as contas, tá? Então eu medi o tamanho desse seco proporcionalmente à altura do coelho. E eu fiz o mesmo com a raposa e o da gente, tá? Então, assim eu quis comparar a relação de tamanho entre o seco e o herbívoro e o seco comparativamente ao seco do carnívoro. Depois vocês vão conseguir ver os números para quem se interessar com um pouco mais de calma. Aí eu cheguei ao resultado de que o seco do coelho é 50 vezes maior que o seco do homem, tá bom? Então por aí a gente vê que a gente está bem longe de poder processar plantas e bem perto de processar carne. Fica patente que fisiologicamente temos estreita semelhança com o gato e uma enorme diferença com os animais herbívoros como os coelhos. Mas como o homem também pode comer frutas e raízes processadas eventuais, pode-se dizer que é predominantemente carnívoro e eventualmente herbívoro. E bem eventualmente, pois das 400 mil plantas existentes no planeta, o homem só consome cerca de 200, tá? Isso, gente, dá menos de provavelmente dá 0,05%, quase nada. Significa que a gente não está preparado para as plantas, tá? E ainda assim precisa cozinhar a maior parte delas para facilitar a digestão. Caso contrário, passa mal ou pode até morrer, seja pela dificuldade de digerir as plantas rígidas e insolúveis, ou seja por causa dos antinutrientes tóxicos que todo vegetal possui. Os antinutrientes são a defesa química e natural dos vegetais. Glúten, oxalato, ácido fítico, tanino, lectina, cianeto são apenas alguns exemplos do veneno verde. Separei uma página aqui, matéria da Super Interessante.
Tema: 8 comidas venenosas que você vai adorar, que você adora comer. Cogumelo, noz moscada, amêndoas, cereja. Em geral, elas vão ter... O que vai ter aqui? Cianeto ou glica... Qual que era o outro? Maçã tem cianeto. Tomate tem... glicoalcaloides. Nas sementes, principalmente. Quando a minha esposa fez o teste de exclusão, quando ela inseriu o tomate, ela sentiu contração abdominal. E aí ficou patente que ela não tá... Ela tem hipersensibilidade, principalmente a semente do tomate, tá? Por isso que muita gente tira a semente do tomate, só come a polpa. Batata tem glicoalcaloides, por aí vai. Só que isso é um pequeno exemplo, porque na realidade todas as plantas têm antinutrientes, tá bom? É a defesa dela, tá bom? Elas não têm garras, não têm bico, não têm dentes. Então a defesa das plantas são as toxinas.